O presidente eleito do Chile, José Antônio Kast, toma posse para um mandato de 4 anos em meio à ausência de Lula na cerimônia de hoje. O editor de internacional Fabrício Naitsky traz as informações. Como é que foi a posse? Foi uma posse concorrida? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que acompanham o jornal Jovem Pan. José Antônio Kast tomou posse para um mandato de 4 anos na cidade de Valparaíso. Isso fica ali a aproximadamente 100 quilômetros da capital Santiago, no litoral chileno, banhado pelo Oceano Pacífico, onde fica o Congresso Nacional do país. A cerimônia de posse sempre é realizada por lá, com a presença de muitos chefes de estados estrangeiros, com exceção, claro, como você destacou, do presidente Lula, que cancelou na véspera a saída ao Chile por conta da presença de Flávio Bolsonaro entre os convidados, melhor dizendo. No discurso que fez José Antônio Kast, ele falou do Chile hoje praticamente como um país dominado pelo narcotráfico. E isso porque ele se apoia em 2 pontos que foram fundamentais para a campanha presidencial do ano passado: o aumento da criminalidade e também o aumento da imigração ilegal. Para a gente trazer 2 números aqui. Hoje, o Chile tem uma taxa de homicídios de 5,4 para cada 100 mil habitantes. É um número relativamente baixo se a gente considerar o contexto da América Latina, mas é um número que está em alta lá no país, que sempre foi visto como o mais seguro, principalmente aqui da América do Sul. E nos últimos anos tem tido uma disparada na criminalidade, principalmente de crimes violentos, ainda mais na capital Santiago. E também em relação à imigração ilegal, que entre 2018 e 2024 cresceu quase 50% no país. Hoje o Chile tem aproximadamente 2 milhões de imigrantes vivendo no país, entre os legais e os ilegais. E muito se associa ao aumento da criminalidade ao aumento da imigração ilegal. José Antônio Kast tem 60 anos de idade e é o presidente mais à direita do Chile desde o fim da ditadura de Augusto Pinochet em 1990. A gente preparou um currículo dele aqui para trazer no nosso telão. Olha só, ele foi deputado entre 2002 e 2018. Ele é líder do Partido Republicano, ou melhor dizendo, não é mais líder, porque tradicionalmente no Chile, quando um presidente assume o poder, ele se desfilia do partido do qual ele é membro. E José Antônio Kast fez isso hoje. Ele fundou o Partido Republicano alguns anos atrás e agora, oficialmente, ele não é mais membro do partido. Ele é formado em Direito pela PUC do Chile, é um conhecido apoiador da ditadura de Augusto Pinochet, inclusive fez campanha na televisão no finalzinho da década de 80 para que a ditadura fosse mantida lá no Chile. E também é filho de um membro do Partido Nazista. Qual partido nazista? Aquele mesmo de Adolf Hitler na Alemanha. O pai dele, Michael Kast, era alemão, melhor dizendo, e foi filiado ao Partido Nazista lá na Alemanha durante o período da guerra. Quando a gente fala, inclusive, do apoio de José Antônio Kast à ditadura de Augusto Pinochet, algo que era impensável até alguns anos atrás, que o Chile pudesse ter um presidente com uma postura desse tipo lá no país. 2 dos novos ministros, os 24 ministros desse novo governo, foram inclusive advogados de Augusto Pinochet nos processos que ele enfrentou por corrupção. Ele ficou alguns anos preso em Londres, na Inglaterra, na virada do século, antes de morrer. E 2 dos seus ministros agora, o ministro da Defesa e também o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, são então ex-advogados do ditador general Augusto Pinochet, que ficou no poder entre 1973 e 1990. A gente tem falado, né, Thiago, desse embate envolvendo também Flávio Bolsonaro e Lula. Lula cancelou a viagem ontem e aí o pré-candidato à presidência e senador Flávio Bolsonaro, inclusive, falou com a imprensa durante esse evento, durante a cerimônia de posse de José Antônio Kast. Ele disse o seguinte, abre aspas:
Lula foi muito pequeno com essa postura porque ele não consegue conviver com pessoas que pensam diferente dele. O Chile é um parceiro do Brasil e pode ser a saída do Brasil no Oceano Pacífico. Ele deixa de defender os interesses brasileiros por uma questão pessoal, uma birra, um rancor em primeiro lugar, fecha aspas, para o senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, que esteve acompanhado do irmão Eduardo, também do presidente da Argentina, Javier Milei, e outros líderes também mais ligados à direita aqui na América Latina. Pois é, a gente viu agora há pouco as imagens, a tradicional cerimônia do beijamão, né? Então vou chamar aqui a Dora Kramer para falar com a gente sobre essa declaração, né, de Flávio Bolsonaro. Bom, o presidente Lula resolveu não ir, só que o oponente dele, possível oponente na eleição, respondeu como queria, não é, Dora? Pois é, e ficou lá como posando de representante do Brasil, vê se pode. E hoje o Palácio do Planalto divulga uma versão que não é verdadeira, de que o presidente não foi, não por causa da presença do Flávio, mas porque tinha problemas de agenda. Ora, ele cancelou na véspera, havia uma bilateral marcada com o Cássio, e o presidente Lula, quando o Cássio foi eleito, teve uma postura institucional, cumprimentou, tem fotos dos dois se cumprimentando, tudo ok. Aí, por causa da presença do Flávio Bolsonaro, o presidente Lula, e foi ideia dele, resolveu não ir, se igualou ao Flávio Bolsonaro, porque ele estaria numa posição muito mais bem colocada como chefe de Estado, e deu oportunidade ao Flávio, que critica, porque tem que criticar, mas deve ter adorado, porque deu oportunidade de fazer essa manifestação. E o Palácio do Planalto percebeu que foi um mau passo, uma decisão equivocada do ponto de vista diplomático, no mínimo uma descortesia com o presidente empossado. Tanto o Palácio do Planalto se deu conta disso, de que pegou mal, que passou a veicular, a divulgar essa versão hoje que não tem nada de verdadeira.